Olá, eu me chamo Carlos Gasparotto e tenho a alegria de trazer uma palavra para você, uma palavra que nos instile a termos confiança, a termos vitória nas nossas vidas. A palavra que eu trago hoje é sobre confiança, um elo de esperança. Confiança, um elo de esperança. Então eu vou refletir hoje sobre confiança. Tem pessoas que a gente vê muito autoconfiantes, e por outro lado vemos pessoas inseguras, com muito pouca confiança, com uma baixa estima muito grande, e ela não consegue se posicionar de forma segura. A confiança é definida como credibilidade, a convicção de que algo de qualidade superior não falhará. A confiança também pode ser um sentimento de segurança em relação a si mesmo. A confiança também é a convicção, a crença de que determinadas expectativas se tornarão realidade, gerando esperança. Sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade, de amor ou de negócios. Portanto, a confiança é um substantivo tão importante que até os estudos geopolíticos dos maiores institutos de pesquisa do planeta a têm estudado. Existem especialmente estudos sobre quais as consequências de uma guerra civil, que uma guerra civil acarretaria na confiança interpessoal, ou mesmo qual o impacto que a violência das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo produziriam no íntimo das pessoas. Então a sociedade está preocupada em estudar a confiança em suas múltiplas formas. E as razões teóricas para isso são diversas. Em primeiro lugar, a experiência da violência, a exposição a ela, produz evidência inegável de que não se pode confiar facilmente nas pessoas. Em segundo lugar, a violência pode reduzir significativamente a segurança existencial, a partir da qual a confiança seria formada. Em terceiro lugar, as mortes, a destruição e o deslocamento forçado causado por conflitos armados internos podem interromper a vida associativa e as redes sociais que promovem a confiança. E finalmente, em quarto lugar, conflitos armados internos podem aumentar a polarização ao longo de linhas de identidade dentro de uma sociedade, especialmente em conflitos étnicos e religiosos, como se deu em Ruanda ou nos Estados Unidos até a década de 60, por exemplo. No nível pessoal, existem circunstâncias que podem abalar a confiança de alguém, especialmente no caso de tragédias, como vimos nesta semana na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, onde vimos a morte de cerca de 10 pessoas, como a queda das rochas partidas pelas chuvas, caindo sobre aquelas embarcações. Nesta semana também, os portais de notícias trouxeram a fantástica história de Fred Figgers, um inventor milionário que foi jogado no lixo quando era bebê. Aos 8 anos, os pais adotivos de Fred lhe contaram como o encontraram num contêiner de lixo, numa estrada rural da Flórida, com apenas 2 dias de vida.
A confiança de Fred, um menino negro, foi minada na sua infância, quando seus coleguinhas de escola praticavam bullying com ele, chamando-o de um menino do lixo, e o empurravam para cima das lixeiras das ruas, e lhe diziam: você é sujo, ninguém te quer. Mas o pai de Fred estava sempre lembrando aos seus ouvidos: filho, presta atenção, nunca deixe isso atrapalhar a sua vida. Quando Fred tinha 9 anos, o seu pai lhe comprou um antigo computador Macintosh da Apple, quebrado, por apenas $24, para que o menino pudesse brincar com aquele computador parado que não acendia mais. Porém, Fred ficou extasiado com aquele velho Macintosh, que passou a ser o foco de suas atenções. Então Fred desmontou aquele velho Apple, peça por peça, descobriu alguns circuitos rompidos e, com a ajuda de uma pistola de solda e do rádio relógio de seu pai, soldou na placa do capacitador. Depois de 50 tentativas, o computador finalmente veio à vida. E Fred sabia que passaria a vida inteira trabalhando com tecnologia. Aquele computador tirou toda a dor da alma daquele menino negro, e ele não via a hora das aulas terminarem para chegar em casa e brincar com ele. Nesse interim, a prefeita da cidade ouviu falar de Fred e das suas maluquices, e chamou seus pais ao seu gabinete, mostrando-lhe cerca de 1000 computadores desativados das escolas, e perguntou se ele aceitaria consertar, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Daí em diante, Fred começou a sua empresa, e hoje é um milionário na área de informática e telecomunicações, vendo restaurada a sua confiança, a sua autoconfiança e o dom que Deus lhe dera. E a sua empresa criou diversos programas de ajuda social para os mais carentes e os ajuda ainda nos dias de hoje. Foi preciso aquele garoto pobre negro ter algo em que ele colocasse a sua confiança e a sua esperança, para que os seus talentos, dados por Deus, o tornassem em um vencedor. Eu também tive de mudar as minhas circunstâncias, de um adolescente pobre, complexado, chamado de caolho pelos meus coleguinhas, com o rosto e a parte superior do corpo repleto de espinhas e pústulas. A minha jovem alma doente abalou a minha confiança. No entanto, a minha história de superação, como vocês já sabem, se deu no campo espiritual, pois tive de buscar forças naquele que é o próprio dínamos da vida. Salomão diz em Provérbios 21:22: o sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Ou seja, para vencer uma batalha, é preciso minar a força da confiança daquele que é mais poderoso, para poder vencê-lo. Jesus disse que para vencer o valente, primeiro era preciso amarrá-lo, ou seja, tirar a sua confiança. Assim como nossa confiança pode ser minada por circunstâncias desfavoráveis, podemos superá-las com a força que vem do alto, a força que vem de Deus.
é confiar em Deus, não em pessoas. O mesmo Salomão aconselha em Provérbios 25:19: como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Na verdade, confiar no homem é como confiar num dente quebrado e num pé desconjuntado no tempo da angústia. Você já teve um dente quebrado? Não dá para mastigar com ele, né? Você já ouviu de um atleta com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho? É preciso uma cirurgia para corrigir essa lesão, porque o jogador não consegue movimentar a perna e por isso não pode confiar nela. Vocês já ouviram, quantas vezes nós já vimos na TV entrevista com jogadores e disseram: a minha confiança ainda não voltou porque não me recuperei completamente da minha lesão. É disso que o rei Salomão está falando. Para comer bem, precisamos de confiar em dentes bons, inteiros. E para ser atleta, precisamos confiar em pés e pernas ágeis e sadias. Nas relações humanas é muito difícil encontrar alguém leal, em quem possamos confiar. Mas é muito bom quando encontramos pessoas de confiança. O apóstolo Paulo se alegrava com a fidelidade dos coríntios na sua pessoa. No momento de grande tribulação para o apóstolo, a igreja de Corinto o socorreu na sua angústia, quando enviaram Tito à Macedônia para consolar o apóstolo Paulo, e por isso ele escreveu em 2 Coríntios 7,16: alegro-me de poder confiar em vocês em tudo, alegro-me de poder confiar em vós em todas as coisas. Quando encontramos alguém leal, nos alegramos pela confiança que essa pessoa desperta em nós. Porém, a firme confiança quando passamos a depender apenas de Deus. O mesmo Salomão escreve em Provérbios 14:26: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quando temos fé em Deus por meio de Jesus, Ele se torna nosso refúgio e nossa fortaleza, e nós nos tornamos seus filhos. O apóstolo João, em seu evangelho, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que creem são chamados filhos. Em Lucas 20:36, Jesus disse que porque já não podem mais morrer aqueles que nele creem, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Portanto, como a nossa confiança é de natureza espiritual, ela nos causa esperança, pois sabemos em quem temos crido. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4, o apóstolo Paulo ainda diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, é por meio dele que atraímos a confiança, é por ele que nós confiamos. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É essa confiança que nos desperta esperança. Ao contrário, o homem que confia em si mesmo tem a sua esperança frustrada, porque a sua confiança é como teia de aranha, como disse Jó. Jó aqui fazendo uma profecia de sabedoria,
No seu livro, capítulo 8, verso 14, ele diz: cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha, quando o homem confia em si mesmo. A esperança fica frustrada, pois é como teia de aranha, porque ela não tem resistência alguma. O profeta Jeremias profetiza no seu livro, capítulo 17, verso 5, e ele narra: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Fazer da carne o seu braço é confiar na sabedoria humana, nos conceitos humanos e não na palavra de Deus. Jó ainda escreve no capítulo 11, verso 18: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Quando há confiança, há esperança. Não há esperança sem confiança. É por isso que temos esperança, porque confiamos no nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro diz que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós temos confiança que há um futuro para nós. Nós temos confiança que não é apenas nessa terra que a nossa vida está fincada, mas a nossa esperança está na ressurreição. A nossa esperança está no nosso chamamento como filhos de Deus para um novo futuro, uma vida melhor com o Senhor. Assim, a confiança é um elo de esperança, uma ligação, um link de esperança com relação ao reino dos céus, quando a confiança é baseada na lealdade. Quando colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos proporciona esperança e renova as nossas forças, porque Deus é leal. O Salmo 28:8 diz: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Em Isaías 40, versículo 29, aqueles que têm esperança, ele diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, amados, a confiança é um elo de esperança quando é baseada na lealdade. Quando cremos em Cristo, nosso Senhor, nós temos esperança, e nós temos esperança de uma vida melhor, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te dê graça, te dê forças, te dê sabedoria para confiar no Senhor, e não na sua própria força, na sua própria sabedoria, porque na sabedoria humana, tudo é imprevisível. Na sabedoria humana, as forças se rompem, as teias se rompem porque são frágeis, mas na força do Senhor encontramos a nossa força, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele restaura as nossas forças e restaura as nossas esperanças de uma vida melhor, num futuro melhor, em nome de Jesus. Amém.